Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. A primeira mensagem foi dando identidade aos seus filhos, onde falamos do privilégio de abençoar nossos filhos, dirigir o caminho deles, mostrando o propósito de Deus. Depois, na segunda mensagem, falamos sobre as feridas, o médico e a pedrinha branca, mostrando como corações feridos podem ser curados por Jesus. Jesus entra na ferida, leva-nos à cruz e ali todo o ressentimento, toda a tristeza, toda a raiva vai embora. Estamos livres e libertamos aqueles que nos feriram. E aí somos apresentados ao nosso novo nome, que está naquela pedrinha branca. Hoje eu quero falar sobre Em Busca de um Coração Perdido. Vocês estão lembrados que na primeira mensagem eu mencionei que John Eldredge diz que no coração de cada ser humano existem 3 desejos. De cada homem existem 3 desejos. Em primeiro lugar, uma causa pela qual lutar, uma grande aventura para viver e uma mulher para resgatar. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre a grande aventura da vida. Eu não hesito em dizer que Deus criou um ser humano para viver uma grande aventura. E a razão disso é simples. É que Deus nos fez para a sua glória. Isso significa que cada imagem de Deus que Ele cria, ela é feita para o prazer do Criador. Então, para que esse prazer seja oferecido a Ele, Ele cria um sonho, uma aspiração, e o planta no coração do ser humano. Aqui, ó. Porque Deus gosta de sapatos bem feitos, Ele cria um homem com o desejo de tecer o couro. Só por isso. Porque Deus gosta de sapatos bem feitos. Porque Deus gosta de comida saborosa, Ele cria uma mulher que sonha em misturar sabores, especiarias e tempero, é isso. Porque Deus gosta de edifícios bem construídos, Ele planta no coração de algumas pessoas o sonho pela engenharia. Porque Deus gosta de roupas bem feitas, Ele dá a habilidade de costurar tecidos. Escute isso que eu vou lhe falar. Todo o prazer de Deus corresponde a um sonho plantado no coração do ser humano. Aí atrás, tá vendo? Não conversa com ela, distrai ela não. Todo o prazer de Deus corresponde a um sonho plantado no coração de um ser humano. Então, se olharmos à nossa volta, veremos que a maioria das pessoas não vive uma vida de aventuras, mas vive uma vida de desventuras. Agora, preste atenção. Eu não vai sair por aí dizendo que o pastor Edilson veio falar aqui, que eu concordo com algumas igrejas que colocam uma placa na porta, pare de sofrer. Como se fosse possível a gente viver numa redoma de vida inquebrável, protegido de todo e qualquer sofrimento. Isso não é possível. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Então o sofrimento, meus irmãos, é inevitável. Agora tem uma coisa, irmãos. Parte desse sofrimento é o tédio, o enfado, a paulificância de uma vida sem propósito, sem destino, sem meta, uma vida
sem sonhos. Jesus uma vez contou uma parábola de um homem rico, cujo campo produziu com abundância. Ele falou, o que eu vou fazer? Já sei, vou destruir meus celeiros, construir outros maiores, depois vou dizer para minha alma, aproveita. Jesus termina a parábola dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens para quem será? E Jesus termina a parábola dizendo assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, essa parábola mostra que é possível perder a alma antes de morrer. Sabe como? Vivendo uma vida totalmente diferente daquela planejada por Deus. Buscando sonhos diferentes dos sonhos de Deus para nós. Enterrando o nosso coração em troca de uma vida tranquila e segura. Eu explico. É que todos os sonhos de Deus envolvem uma certa dose de adrenalina, uma grande aventura para viver. A gente pode ver isso na vida de alguns heróis da fé. No sábado passado, tinha um grupo de irmãos aqui, junto conosco, da Igreja Batista, a gente estava ouvindo uma exposição da vida de José pelo pastor Ariovaldo Ramos. Essa mensagem me impactou muito. Deixa eu compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Em Gênesis capítulo 39, a gente tem a história de José. José é o filho de Jacó, com Raquel, irmão do Benjamim. Qual é o teu nome? Benjamim. Agora, Jacó é o preferido da casa. Jacó não trabalhava no campo como seus irmãos. José não trabalhava no campo como seus irmãos. José não pastoreava as ovelhas como seus irmãos. José nem cantava no coro da igreja, nem ia no ensaio. Era uma vida boa. O pai dele gostava tanto dele que mandou fazer uma túnica comprida e colorida, só para ele. Onde ele ia, levava aquela túnica. Os irmãos morriam de inveja dele. Filhinho do papai. Ainda por cima, José vivia entregando ao pai dele o que os irmãos aprontavam lá fora no campo. Fofoqueiro de marca maior, gente. O pai sabia de tudo através de José. Para completar o quadro, o moleque começou a ter uns sonhos de grandeza pessoal. Um dia ele chegou para os irmãos e falou, eu tive um sonho. Que foi que sonho? Não, sonhei que o meu feixe de trigo se levantava e o feixe de vocês se curvava diante do meu feixe. Isso deu o que falar, irmão. Mas que moleque insolente. O sujeito não faz nada e vem dizer que o nosso feixe, nem plantar ele planta, nem colher ele planta. Já deu o que falar. Só que ele teve outro sonho, aí a coisa ficou realmente fora de controle. Ele chegou e contou, tive um sonho. Outro. Falou, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante... Aí foi demais, irmão. Foi a gota d'água. Nesse dia, os irmãos começaram a pensar em se livrar dele. Está se achando demais. Agora aqui entre nós, irmãos. Qual a razão que Deus dá sonhos grandiosos para uma pessoa tão despreparada como José? Fala sério. A resposta é simples, eu aprendi. É que no plano de Deus, primeiro Deus dá os sonhos, depois Ele prepara a pessoa para realizá-los, amém? Não tenha medo dos sonhos de Deus. Aí os irmãos metralhas queriam matar José. O pai mandou saber notícia, eles foram encontrar. Quando José os encontrou, eles viram lá de cima um moleque chegando e disseram, lá vem o sonhador, vamos acabar com ele.
Vamos matar, depois a gente fala que um animal deu conta dele e tal. Aí o Rúben não deixou, falou, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele na cisterna aqui. Aí vinha passando uma caravana de ismaelitas, e aí Judá teve a ideia de vendê-lo para os ismaelitas. E lá ele foi vendido a esses ismaelitas. Quando eles chegaram no Egito, eles venderam o José, de venda em venda, para ser escravo na casa de um oficial, o guarda, era o chefe, o capitão da guarda pessoal do rei do Egito, Potifar. Ali começava a grande aventura de José em busca dos sonhos de Deus para a sua vida. Lá está José, na casa de Potifar, um garoto que nunca tinha trabalhado na vida por nenhum prato de comida. Agora ele tinha que fazer tudo para ter apenas comida e um lugar para dormir. Escravo. Irmãos, aqui tem um José que só Deus conhecia. Acho que nem José mesmo sabia que ele daria conta de tanta responsabilidade. Deus sabia. Em Gênesis capítulo 39, abra sua Bíblia aí, fica comigo nesse capítulo para você ir me acompanhando na história. Gênesis capítulo 39. No verso 4 diz que José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Gente, olha, isso é uma coisa incrível. O gente saiu do nada, quer dizer, era filhinho de papai, agora ele é o empregado-chefe que cuida de tudo da casa. Porque, por alguma razão, Potifar foi com a cara de José, gostou de José. E ele começou a crescer. O problema, irmãos, é que José não somente ganhou a simpatia de Potifar, mas a simpatia da mulher dele também. E a mulher, meus irmãos, se apaixonou por José e queria levar José para a cama CQC. Um dia o marido saiu, ela deu em cima do José. Quando o quadro se aproximou, José falou o seguinte: escute aqui, minha dona, minha senhora, madame, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, porque eu estou aqui. Ele me pôs responsável de tudo aqui. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter tudo que eu quiser, menos a senhora, porque a senhora é mulher dele. Sendo assim, como é que eu poderia fazer uma coisa tão imoral como esse pecar contra Deus? Irmãos, agora aqui entre nós, esse é um José que só Deus podia forjar. De um menino que nunca trabalhou no que era seu, que agora trabalha no que não era seu, mas que jamais tomaria uma coisa que não fosse sua. E olha, que esse era o desejo de todo escravo naquela época, tomar alguma coisa do seu dono. Imagina a mulher dele. Só que José disse não, que esse relacionamento era contra as convicções de José. E por causa disso ele ia pagar caro por essa convicção. Quando o marido voltou, a mulher de Potifar esperou o marido entrar e disse: na tua ausência, os empregados estavam aqui, ele tentou me violentar, eu gritei, ele se assustou, fugiu, e a capa dele aqui na minha mão. Potifar nem conversou com José, ele nem quis saber. Ele ficou tão enfurecido que jogou José na prisão onde ficavam os inimigos do rei. Lembra de uma coisa: Potifar é o comandante da guarda pessoal do faraó. E agora ele é colocado junto com os inimigos do rei.
Aquela prisão era uma prova, a fé de José no Deus doador dos sonhos. Mas, olha só que coisa, veja no verso 21, olha o que diz o verso 21, mas o Senhor estava com José e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então, eu não sei o que acontece com José, todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dele. Que aventura, bota aventura nisso. Tudo mudou, da noite para o dia. Irmãos, olha só, acompanha comigo. Num dia, José era o preferido do pai, vestindo uma grife feita só para ele, delatando as aprontações dos irmãos, comendo, dormindo, tocando rock and roll. No dia seguinte, ele é escravo de um comandante egípcio, tomando conta de todas as obrigações da casa do seu patrão. No outro dia, ele é ajudante de carcereiro na prisão dos inimigos do rei do Egito. Bota aventura em busca dos sonhos de José. Bom, nesse meio tempo, diz a história, foram mandados para a prisão 2 oficiais do rei, 2 servidores públicos, o padeiro e o copeiro do rei. Aí José é encarregado de vigiá-los. Olha só a coisa. Tinha que vigiar os 2. Deixa eu botar para cá um minutinho. Bom, uma noite, os servidores, esse copeiro e o padeiro, tiveram um sonho. Ficaram tão perturbados no dia seguinte que eles chamaram a atenção de José. José falou: o que aconteceu? Que cara é essa de vocês? Pô, a gente teve um sonho e ninguém soube interpretar. Agora, aqui entre nós, irmãos, olha só. Se tem alguém no mundo que teria todas as razões do mundo para não acreditar em sonho, é José. Porque desde o primeiro dia que ele começou a sonhar, a vida dele só deu para trás, né? Foi vendido como escravo, depois foi parar na prisão, só deu para trás. José poderia ter dito para aqueles sonhadores lá: olha, gente, quer saber? Sonho é sonho, não serve para nada. Eu já tive muitos sonhos, mas olha aqui onde eu estou. Podia ter falado isso, né? Pelo contrário, ali está um que sabe que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E ele diz: é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Aí eles contaram o sonho. O copeiro falou assim: ó, eu sonhei que na minha frente havia uma parreira, 3 galhos, e que as folhas saíam, pareciam flores, e essas viravam uvas maduras, e eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e as entregava ao rei. Aí José interpretou, eu falei: é fácil, daqui a 3 dias você vai ser solto e vai voltar para o seu trabalho. Ele falou: que maravilha. Ele falou: mas tem uma coisa, pai, quando você estiver lá por cima, na boa de novo, lembra de mim, fala para o rei, eu estou aqui, é uma injustiça, fala dele para mim. Tudo bem, tudo bem. O padeiro ficou tão feliz, falou: posso contar o meu? Pode. Ó, seguinte, sonhei que eu estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. E José falou: fácil. 3 cestos, 3 dias você vai ser solto. Opa! Não, mas olha o seguinte, mas vão cortar sua cabeça depois. Irmãos, dito e feito, 3 dias depois, o rei deu uma festa, soltou os 2, o copeiro voltou para a cozinha, servindo vinho para o rei, e o padeiro foi executado. Agora, o que você podia esperar agora? Você podia esperar que diante disso o copeiro falasse de José para o rei no primeiro, deu tudo certo como ele falou, mas sabe o que diz o texto? Que o copeiro se esqueceu de José. E José vai ficar
esquecido na prisão por mais 2 anos. Você se lembra por que a gente veio para o Egito? Lembra que eu falei no começo que Deus dá sonhos, depois prepara os sonhadores. Cada imagem de Deus carrega dentro de si um sonho do Criador. E esse sonho está no coração de cada um de nós. A busca desse sonho de Deus é a maior aventura da vida. Por que tem gente tão impaciente, tão enervante, tão desgostosa da vida? Por que há crentes que simplesmente não conseguem se divertir com nada, não acham graça em nada na vida? Porque perderam a aventura da vida. A aventura que estava no sonho de Deus para elas. Um sonho que estava guardado no lugar mais protegido do mundo, o seu coração. Mas alguns perderam o coração. Você sabe como se perde um coração? Preste atenção nesse momento da mensagem, que ela é muito importante. Como se perde um coração? 2 coisas. Primeira, quando nós rompemos com Deus, quando nós nos divorciamos do doador de sonhos, toda aventura se perde. A maior causa de corações perdidos está no exílio de Deus. Olha, longe de Deus, a gente vira chuvisco na tela. Chuvisco na tela. Quando eu era criança lá em Manaus, na década de 70, final de 69, 70, apareceu lá o primeiro canal de TV no Amazonas. Era TV Ajuricaba. Olha o nome, TV Ajuricaba. A juricaba é um tipo de abelha, né? E aí, propaganda em todo jornal, olha, sábado vai começar a transmissão. Aí a gente comprou, meu pai comprou uma televisão preto e branco. Ligamos lá na sala. E ficamos esperando. A transmissão ia começar no sábado, mas ninguém sabia a hora que ia começar. Então a gente deixava e ficava a molecada toda da rua, lá dentro da nossa sala, vendo o chuvisco na tela. Vigiando ali atentamente. Troca de canal. Não, mas só tem esse aqui. Não, troca só para ver se tem. Não tem, só chuvisco. Aí quando entrou no ar, era um filme do Charlie Chaplin. O primeiro filme que eu vi na televisão foi Charlie Chaplin. Mas depois terminou chuvisco de novo. Muita gente desconectou de Deus, virou chuvisco na tela. Segunda maneira de perder um coração é quando fazemos a pergunta errada para os sonhos de Deus. Preste muita atenção. Muitos sonhos foram soterrados debaixo de uma montanha de impossibilidades. E tudo veio abaixo, tudo veio sobre eles, depois de uma pergunta que nunca pode ser feita a Deus. Mas como? Bom, vou falar aqui sobre Zacarias e Isabel. Lembra, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Zacarias era sacerdote, casado com Isabel, morria apaixonado por essa mulher, mas nunca tiveram filhos, já passaram do tempo. Mas eles vinham pedir a Deus. Um dia, ele entrou no santuário de Deus e apareceu um anjo do Senhor lá. Oi, Zacarias, tenho boas notícias. Boas notícias, boas notícias. Olha só, você vai ser papai. E eu? O nome do garoto vai ser um menino, você vai colocar o nome de João. E olha, o menino vai ser forte como Elias. Bom, depois disso, irmãos, tudo que Zacarias tinha que fazer era zarpar dali e partir para o abraço, literalmente.
Tinha que fazer o dever de casa. Mas aí, irmãos, ele fez uma pergunta que não se pode fazer diante dos sonhos de Deus. Ele disse: como é que eu vou saber que isso é verdade? Porque eu estou muito velho e minha mulher também. Meus irmãos. É como se Deus estivesse falando assim: tudo bem, o Senhor me dá um sonho, me promete uma felicidade dessa, agora o Senhor só não está me dizendo como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir isso. Essa atitude, meus irmãos, enterrou muitos sonhos. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui que eu aprendi. Porque a aventura da vida é justamente isso: saber o que Deus quer de mim e ficar na surpresa como Ele vai fazer isso. Na verdade, é aí que a fé entra no jogo. Por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A fé em Cristo mantém a aventura. Eu sei onde Deus quer me levar, mas eu não sei como. Então cada dia, irmãos, é uma surpresa. Cada dia é uma descoberta, porque eu vou conhecendo mais profundamente a Deus e o seu propósito para a minha vida. Deus deu uma lição a Zacarias. Depois que ele fez a pergunta: mas como? Aí Deus falou assim: bom, Gabriel, Zacarias, é o seguinte, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou aqui para te dar uma boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso vai acontecer em certo tempo, no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. Agora, irmãos, eu leio esse texto, aí eu fiquei imaginando como que Zacarias foi para casa dizer que eles tinham que fazer o dever de casa. Eu não sei como é que foi o negócio lá, meu irmão. O fato é o seguinte: de algum jeito ele conseguiu convencer a velhinha, porque tinha uma promessa, tinha um sonho, e Deus não volta atrás dos sonhos deles. Há muita gente muda hoje em dia porque perdeu o sabor da vida, perdeu a aventura em troca da segurança. Olha, para muita gente é preferível não saber o que existe do outro lado do mar, porque isso envolveria o risco de entrar no mar aberto. Isso pode ser perigoso. O mar a gente não pode controlar. Antônio Machado tem uma frase, está no livro do John Eldredge, que diz assim: a humanidade possui 4 coisas que não são boas no mar: leme, âncora, remos e o medo de afundar. Eu gostei disso. A natureza humana possui 4 coisas que não combinam com a busca dos sonhos de Deus: autossuficiência, autoproteção, autogoverno e o medo de morrer. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Irmãos, desde criança nós somos ensinados a não correr risco. Bom, toda criança nasce mesmo sem a menor noção de perigo, tem que ser protegida. Só que o problema é que há um momento na vida de todo ser humano que ele tem que se lançar nos braços de Deus, como Pedro fez saindo do barco e andando sobre as águas. Correr riscos para estar no centro da vontade de Deus é a maior aventura da vida. Agora vamos voltar para o Egito. Voltando para o Egito. Bom, 2 anos se passaram. Lá está José, no mesmo lugar, esperando.
A essa altura, depois de 2 anos lá, ele já sabe o número de série de todos os prisioneiros, ele sabe o cardápio de cada semana do mês, ele sabe o dia de visita de cada preso, ele sabe a agenda das tentativas de fuga do mês, ele sabe que o pessoal tenta passar celular dentro da cebola do Egito, por aí vai. A única coisa que José não sabe é como ele vai sair dali. Vamos fazer uma entrevista com José. E agora, José? Você ainda acredita nos sonhos de Deus para você? Resposta: claro que sim. Você não acha que a sua prisão é injusta? Bom, injusta é, mas eu não sei como é que Deus vê isso. Como assim você não sabe? Ó, aqui, amigo, é simples. Não é Deus que está na minha agenda. Eu é que estou na agenda de Deus. É Ele quem controla a minha vida. Não eu que controlo. Mas José, se continuar pensando desse jeito, você vai apodrecer aqui na prisão, José. Falei, talvez sim, talvez não. Deus é quem sabe. Se Ele quiser assim, para mim tudo bem, sabe por quê? Deus não me deve nada. Ele me dá vida, Ele me dá saúde, Ele me dá comida, uma cama para dormir. Então isso já bastaria. Só que além de tudo isso que Ele me dá, Deus está comigo. E isso é suficiente. Bom, de repente Deus faz um outro movimento, um outro sonho. Só que dessa vez, o sonho é o próprio rei do Egito. Aí ele está lá dormindo, ele sonha que vê, está lá na beira do rio Nilo, vê belas vacas belas e gordas que saem do Nilo pastando, e de repente saem vacas feias e magras e comem as vacas gordas. Ele acorda, fica assustado, mas dorme de novo, tem um outro sonho. Nesse sonho, espigas de trigo cheias de grãos eram comidas por espigas secas e queimadas, que saíam do mesmo pé. No dia seguinte, chamou todos os mágicos e agoureiros, interpretam o sonho, ninguém sabe. Aí o tal do copeiro, aquele que a interpretação do sonho tinha salvo, lembrou-se, falou, olha, sabe que eu encontrei uns anos atrás, um tempo atrás, um hebreu, que interpretou um sonho que a gente teve e deu exatamente como ele falou, aconteceu. O rei na hora manda chamar José, ele está louco para saber aquele negócio. Irmãos, José vai à presença do rei com toda a convicção, depois de ouvir o sonho do rei, ele fala com toda a convicção do mundo, falou, rei, Deus mostrou ao Senhor, veja aí, capítulo 41 de Gênesis, olha a resposta, capítulo 41, verso 28, Gênesis 41, 28, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de fome. Agora, é bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente, sábio, e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos em que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem, e o guardarão em armazéns das cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Nessa hora, o faraó do Egito percebe que ele está diante de um homem que ele jamais encontrara em toda a sua vida. Um homem que há um espírito excelente.
E no mesmo dia Jacó acordou como ajudante de carcereiro e terminou esse dia como governador do Egito, abaixo apenas do próprio rei. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, por que é que Deus faz essa promessa? Porque quando Deus planta um sonho na nossa vida, o prazer dele é realizar essa promessa. Bom, agora vamos aos negócios. Você deve estar pensando aí, o que eu tenho a ver com isso? Bom, se você não guardou nada até agora, eu vou pedir que você guarde isso. Deus vai lhe fazer algumas perguntas agora. Preste atenção aqui. Olhe para mim. A pergunta de Deus a cada um de nós é essa: o que você fez com o sonho que eu lhe dei? Onde está o seu coração? O que você fez com a paixão que eu lhe dei para me agradar? Quem disse que eu criei você para ganhar dinheiro fazendo coisas que você odeia fazer? Onde fica a minha alegria nisso? Era preferível você ganhar menos dinheiro e ver você com um sorriso na cara voltando para casa, do que aguentar sua murmuração todo dia. Quem lhe disse que é a sua empresa que sustenta você? Sou eu que faço isso, e você nem me agradece. Onde está o seu coração? Eu não sei, Senhor. Aliás, eu acho que vivi a minha vida inteira sem coração. Como é que agora eu vou saber onde ele está? Filho, meu filho, minha filha, pergunte a você mesmo, você mesma, o que o faz se sentir vivo? Se você pudesse fazer o que sempre quis fazer, o que é que você estaria fazendo agora? Senhor, faz tanto tempo, como é que eu vou encontrar meu coração e o sonho dentro dele? Resposta: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, talvez você vai ter que sair um pouco do barulho da cidade, da confusão. Talvez você tenha que procurar a beira de um rio, ou um lugar sobre as árvores, à beira-mar, onde Deus possa falar ao seu coração. Talvez haja alguém aqui com quem Deus está há muito tempo querendo falar, mas você não deixa. Ali no silêncio do jardim, Deus talvez lhe mostre o dia em que você perdeu o seu coração. Talvez tenha sido um dia na sua infância, lá na sua infância, na sua juventude. Um dia em que você sentiu a maior alegria do mundo, fazendo algo que deixava lá no céu Deus sorrindo e dizendo: olha o meu garoto, foi isso que eu fiz. Olha a minha garota, foi para isso que eu fiz. Talvez seja necessário parar tudo para que Deus lhe ajude a trazer os sonhos que Ele plantou, estão soterrados e precisam vir à tona. Agora preste atenção no que eu vou falar. Por que razão você tem que fazer isso? Porque é preciso fazer isso. Porque o reino de Deus está lá. Há algo nos seus sonhos dados por Deus que liga você visceralmente ao reino de Deus. Anthony Bloom diz que o reino de Deus é perigoso. Você deve entrar nele,
não apenas procurar informações sobre Ele. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Está lá nos sonhos de Deus para você. Como Deus está nos convidando a andar com Ele numa grande aventura. Deus está nos convidando a realizar a vontade dEle, o sonho dEle em mim. Isso é um mistério. É um dia depois do outro. É aqui que você sabe o que Jesus disse em João 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O segredo de encontrar o seu coração é andar lado a lado com Jesus. Um passeio simples com Deus, onde Deus vai falando, vai ensinando. Olha, essa paixão aí, esse desejo foi eu que coloquei. Eu tinha um negócio em mente para você, e o meu reino está nisso. Você quer saber? Quero. Talvez você tenha entrado aqui como chuvisco, mas Deus quer se reconectar com você e refletir a imagem. Você entrou sem coração, mas Deus pode restaurar o seu coração hoje. Quero que você leia comigo essa palavra que está aqui. Diz assim: e vos darei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Amém? O convite de Jesus hoje é: venha buscar o seu coração. Venha buscar o seu coração. O convite é: Senhor, eu perdi meu coração. Eu não sei aonde. Por isso que minha vida é assim, parece que não tem uma aventura nenhuma. Perdi. O senhor sabe onde está? Ele vai dizer: lógico, fui eu que fiz. Você quer que eu ajude você a encontrar o seu coração? Onde eu coloquei os meus sonhos para você, a minha vontade para você, eu vou te ajudar. Vem comigo. Segura na minha mão, eu vou levar você onde você deixou o seu coração. Já pensou se voltar para casa com um novo coração, onde estão os sonhos de Deus? Talvez você tenha que perguntar para Jesus: qual era mesmo o sonho que o Senhor tinha para mim? Eu estou disposto a entrar na aventura. Curve a cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora.